Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noio para Cegos. Lido por Valquíria Brito em setembro de 2005. O outro, Rubem Fonseca. Eu chegava todo dia no meu escritório às 8h30 da manhã. O carro parava na porta do prédio e eu saltava, andava 10 ou 15 passos e entrava. Como todo executivo, eu passava as manhãs dando telefonemas, lendo memorandos, ditando cartas à minha secretária e me exasperando com problemas. Quando chegava a hora do almoço, eu havia trabalhado duramente, mas sempre tinha a impressão de que não havia feito nada de útil. Almoçava em 1 hora, às vezes 1h30, num dos restaurantes das proximidades e voltava para o escritório. Havia dias em que eu falava mais de 50 vezes ao telefone. As cartas eram tantas que a minha secretária ou um dos assistentes assinava por mim. E sempre no fim do dia eu tinha a impressão de que não havia feito tudo o que precisava ser feito. Corria contra o tempo. Quando havia um feriado no meio da semana, eu me irritava, pois era menos tempo que eu tinha. Levava diariamente trabalho para casa. Em casa podia produzir melhor, o telefone não me chamava tanto. Um dia comecei a sentir uma forte taquicardia. Aliás, nesse mesmo dia, ao chegar pela manhã ao escritório, surgiu ao meu lado na calçada um sujeito que me acompanhou até a porta dizendo: doutor, será que o senhor podia me ajudar? Dei uns trocados a ele e entrei. Pouco depois, quando estava falando ao telefone para São Paulo, meu coração disparou. Durante alguns minutos, ele bateu num ritmo fortíssimo, me deixando extenuado. Tive que deitar no sofá até passar. Eu estava tonto, suava muito, quase desmaiei. Nessa mesma tarde, fui ao cardiologista. Ele me fez um exame minucioso, inclusive um eletrocardiograma de esforço, e no final disse que eu precisava diminuir de peso e mudar de vida. Achei graça. Então, ele recomendou que eu parasse de trabalhar por algum tempo. Mas eu disse que isso também era impossível. Afinal, me prescreveu um regime alimentar e mandou que eu caminhasse pelo menos 2 vezes por dia. No dia seguinte, na hora do almoço, quando fui dar a caminhada receitada pelo médico, o mesmo sujeito da véspera me fez parar pedindo dinheiro. Era um homem branco, forte, de cabelos castanhos compridos. Dei a ele algum dinheiro e prossegui. O médico havia dito com franqueza que se eu não tomasse cuidado, poderia a qualquer momento ter um infarte. Tomei 2 tranquilizantes naquele dia, mas isso não foi suficiente para me deixar totalmente livre da tensão. À noite não levei trabalho para casa, mas o tempo não passava. Tentei ler um livro, mas a minha atenção estava em outra parte, no escritório. Liguei a televisão, mas não consegui aguentar mais de 10 minutos. Voltei da minha caminhada depois do jantar e fiquei impaciente sentado numa poltrona, lendo os jornais, irritado. Na hora do almoço, o mesmo sujeito emparelhou comigo pedindo dinheiro. Mas todo dia? Perguntei. Doutor, ele respondeu, minha mãe está morrendo, precisando de remédio, não conheço ninguém bom no mundo, só o senhor. Dei a ele 100 cruzeiros. Durante alguns dias o sujeito sumiu. Um dia, na hora do almoço, eu estava caminhando quando ele apareceu subitamente ao meu lado. Doutor, minha mãe morreu. Sem parar e apressando o passo, respondi, sinto muito. Ele alargou suas passadas mantendo-se ao meu lado e me disse, morreu. Tentei me desvencilhar dele e comecei a andar rapidamente, quase correndo. Mas ele correu atrás de mim dizendo, morreu, estendendo os 2 braços contraídos numa expectativa de esforço, como se fosse colocar o caixão da mãe sobre as palmas de suas mãos. Afinal, parei ofegante e perguntei, quanto é? Por 5.000 cruzeiros, ele enterrava a mãe. Não sei por quê, tirei um talão de cheques do bolso e fiz ali, em pé, na rua, um cheque naquela quantia. Minhas mãos tremiam. Agora chega, eu disse.
No dia seguinte, eu não saí para dar a minha volta. Almocei no escritório. Foi um dia terrível em que tudo dava errado. Papéis não foram encontrados nos arquivos, uma importante concorrência foi perdida por diferença mínima, um erro no planejamento financeiro exigiu que novos e complexos cálculos orçamentários tivessem que ser elaborados em regime de urgência. À noite, mesmo com os tranquilizantes, mal consegui dormir. De manhã fui para o escritório e, de certa forma, as coisas melhoraram um pouco. Ao meio-dia saí para dar a minha volta. Vi que o sujeito que me pedia dinheiro estava em pé, meio escondido na esquina, me espreitando, esperando eu passar. Dei a volta e caminhei em sentido contrário. Pouco depois ouvi o barulho de saltos de sapato batendo na calçada como se alguém estivesse correndo atrás de mim. Apressei o passo, sentindo um aperto no coração. Era como se eu estivesse sendo perseguido por alguém. Um sentimento infantil de medo contra o qual tentei lutar, mas neste instante ele chegou ao meu lado dizendo: "Doutor, doutor", sem parar eu perguntei: "Agora o quê?" Mantendo-se ao meu lado, ele disse: "Doutor, o senhor tem que me ajudar, não tenho ninguém no mundo." Respondi com toda a autoridade que pude colocar na voz: "Arranje um emprego." Ele disse: "Eu não sei fazer nada, o senhor tem que me ajudar." Corríamos pela rua. Eu tinha a impressão de que as pessoas nos observavam com estranheza. "Não tenho que ajudá-lo coisa alguma", respondi. "Tem sim, senão o senhor não sabe o que pode acontecer." E ele me segurou pelo braço e me olhou, e pela primeira vez vi bem como era o seu rosto, cínico e vingativo. Meu coração batia de nervoso e cansaço. "É a última vez", eu disse, parando e dando dinheiro para ele. Não sei quanto. Mas não foi a última vez. Todos os dias ele surgia repentinamente, súplice e ameaçador, caminhando ao meu lado, arruinando a minha saúde, dizendo: "É a última vez, doutor", mas nunca era. Minha pressão subiu ainda mais. Meu coração explodia só de pensar nele. Eu não queria mais ver aquele sujeito. Que culpa eu tinha de ele ser pobre? Resolvi parar de trabalhar uns tempos. Falei com os meus colegas de diretoria que concordaram com minha ausência por 2 meses. A primeira semana foi difícil. Não é simples parar de repente de trabalhar. Eu me senti perdido, sem saber o que fazer. Mas aos poucos fui me acostumando. Meu apetite aumentou. Passei a dormir melhor e a fumar menos. Via televisão, lia, dormia depois do almoço e andava o dobro do que andava antes, sentindo-me ótimo. Eu estava me tornando um homem tranquilo e pensando seriamente em mudar de vida, parar de trabalhar tanto. Um dia saí para o meu passeio habitual quando ele, o pedinte, surgiu inesperadamente. Inferno, como foi que ele descobriu meu endereço? "Doutor, não me abandone." Sua voz era de mágoa e ressentimento. "Só tenho o senhor no mundo. Não faça isso de novo comigo. Estou precisando de um dinheiro. Esta é a última vez, eu juro." E ele encostou seu corpo bem junto ao meu, enquanto caminhávamos, e eu podia sentir o seu hálito azedo e podre de faminto. Ele era mais alto do que eu, forte e ameaçador. Fui na direção da minha casa, ele me acompanhando, o rosto fixo, virado para o meu, me vigiando curioso, desconfiado, implacável, até que chegamos à minha casa. Eu disse: "Espere aqui." Fechei a porta, fui ao meu quarto, voltei, abri a porta e ele, ao me ver, disse: "Não faça isso, doutor, só tem o senhor no mundo." Não acabou de falar, ou se acabou, eu não ouvi, com o barulho do tiro. Ele caiu no chão. Então vi que era um menino franzino, de espinhas no rosto e de uma palidez tão grande que nem mesmo o sangue que foi cobrindo a sua face conseguia esconder. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.